Gênesis capítulo 14, quem encontrou diz amém. O verso 12, o tema diz assim: Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Lembra de Damasco, a gente lembra da Síria, né? A queda do ditador lá, o Bashar al-Assad, que caiu agora, é uma capital antiguíssima que é Damasco. E tornou a trazer, verso 16, todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele até o vale de Savé, que é o vale do rei. Amém, meus amados? Senhor Jesus, fala conosco nesta oportunidade. Nós lemos a tua preciosa palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco aqui nessa tarde, porque a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos, e bate palma e dá glória a Deus. Pode bater palma e pode dar glória a Deus. Damasco é uma cidade antiguíssima. Eu não me recordo agora quantos anos tem essa capital. Mas ela é... Vê aí para mim, Paulinho, se você consegue puxar para nós aí. Ela é uma capital antiguíssima, Damasco. Reportando aqui aos tempos de Abraão. Imagine quantos anos tem Damasco, onde está lá. Agora, 11 mil anos. Talvez é uma das capitais mais antigas que conhecemos, Damasco, na Síria, onde o ditador Bashar al-Assad caiu agora e um grupo está lá com eles. Então, a Bíblia, ela é uma palavra tão verdadeira, né, que não tem como você negar. Ela está atrelada a fatos históricos e atrelada também a achados escatológicos. Escatológicos não, achados arqueológicos. A arqueologia prova, por meio de achados, de escavações, aquilo que está falando na palavra de Deus. Então, quando a gente pega uma Bíblia na mão, e a pessoa pega a Bíblia e lê ela, você tem que ler com muito afinco, porque ela é um tesouro mesmo. Se você tem vista, consegue enxergar, sabe ler, escrever, irmão, você está com um tesouro na mão que é a Bíblia. Se não consegue enxergar de perto, faz óculos, pelo amor de Deus. Pega a lupa, tem aposentado, tira tempo para ler a palavra. Imagina tantos irmãos aposentados que pode tirar o tempo assim, meio-dia para ler a Bíblia. Oh, meu Deus, que coisa gostosa, uma pessoa poder sentar para ler a Bíblia. Faz as suas atividades, seus compromissos e tira um tempo. Pelo menos aí, meu Deus, tem irmãos que quando pega a paixão pela Bíblia, ele não larga ela menos de 5, 6 horas de leitura. Não consegue. E eu te garanto que quem é apaixonado pela Bíblia, o Senhor segura na mão dele. O Senhor sustenta ele. E ele vence as barreiras e vence as dificuldades. Aquele que é apaixonado. Não é chegar aqui e subir no altar para pregar sem você conhecer a palavra. E não é conhecer também para pregar. É você conhecer para alimentar a sua alma. Alguém está falando alguma coisa, a gente já lembra de um texto bíblico, já compara com aquele texto, e você não é enganado por qualquer coisa que surge na internet, por qualquer conversa que surge por aí. Você não é enganado, porque você tem na tua mão o mapa.
Agora, aquele que não leu e errou, terá muito a conta para acertar com Deus. Deus vai dizer, não, você teve a Bíblia, você não leu porque você não quis. Alguém vai dizer, pastor Jefferson, não sei, mas Deus te colocou, não sabe ler, mas Deus te colocou para ouvir. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a família nos traz dor de cabeça. Se tem uma coisa que nos traz dor de cabeça no mundo, é a nossa família. Família nos traz dor de cabeça. Família nos faz, às vezes, preocupar. Família, às vezes, nos deixa preocupado. Família faz a gente ter que buscar mais a Deus. Família faz a gente ter que orar um pouco mais. Família faz a gente lutar um pouco mais. Porque tem pessoas que ele é irresponsável espiritual. Que tem pessoas que acham que só comprar o papel higiênico para casa, o gás para casa, a carne para casa, o macarrão para casa, comprar o imóvel e botar a família dentro, o carrinho para andar, ele já cumpriu com a sua obrigação. Cumpriu não. Você tem obrigações espirituais também na sua casa. Quem está entendendo diz amém. Você tem obrigação como sacerdote da sua casa, como uma mulher de Deus, de educar os seus filhos e criá-los no temor da palavra. E se eles não estão na igreja, o seu papel, pelo menos, é de orar por aqueles que estão fora da presença de Deus, para que em tempo oportuno eles possam voltar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pastor Jefferson, o que você está dizendo com isso? Veja que Abraão, ou Abrão, como queira, ele sai da terra, da sua parentela, e leva consigo seu sobrinho. O pai desse menino havia morrido. O pai desse rapaz havia morrido, e ele teve que levar Ló. Ele teve que sair com seu velho pai. O Senhor tinha chamado Abraão, não chamou Terá. Chamou Abraão, chamou também para sair da parentela, mas ele saiu com o pai atrás. Como é que largava o velho para trás? Era parente. E o velho chega num lugar, quem sabe lembrando do nome do pai de Ló que havia morrido, que era Terá também. Chegou num lugar que ele viu a cidade com o mesmo nome do filho que morreu. Ele não quis sair dali. Ficou ali preso. E aquele velho veio a falecer naquele lugar. E o Senhor aparece para Abraão e diz assim, Abraão, sai da parentela, rapaz. Eu já te falei e falo mais uma vez. Tenho eu uma obra na tua vida. Desprende daquilo que te prende. O que é isso, pastor Jeff, sair da parentela? É o quê? É desligar da parentela? É separar da mulher? Separar dos filhos? Não. Você não precisa separar, você não precisa deixar de amar os seus irmãos, seu irmão, sua esposa. Mas você não pode mais estar com o umbigo preso na pessoa que não teme o Senhor. Você precisa fazer a sua chamada. A salvação é individual. A pessoa querendo ou não. E Paulo vai dizer mais claro. Se a pessoa chegar para você e dizer assim, ó, eu não quero viver mais com você. Eu não quero mais viver com você. A esposa ou o esposo, Paulo falou isso. Eu não quero mais viver com você porque você é crente. E eu não te suporto como crente. Eu prefiro você tomando cerveja e vinho no final de ano do que na igreja. O que você faz? Diz a Bíblia que nesse caso Deus te libertou do jugo. Deus te libertou. Deixa ele embora. Deixa ele embora. Deixa e vai servir a Deus sozinho. É o que a Bíblia diz. Agora, se a pessoa, mesmo que ele não quer servir a Deus, mas ele não está disposto a te largar, não quer te deixar, você continua servindo a Deus com essa pessoa carregando um fardo pesado. Porque a pessoa, não, aí você não tem autorização de Deus para te separar de ninguém. Porque a pessoa, mesmo não servindo a Deus, não te impede, não quer que você se separe dela. Então, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa família nos faz o quê, às vezes? Voltando na introdução da mensagem que eu estou pregando. Nossa família nos faz sofrer. E sofremos por quê? Por amor. Sofremos por amor. É igual aquele hino que tem. Sofri por te amar, sofri por ti. É assim? Às vezes sofremos por amar demais.
Abraão sai com Ló, Ló começa a prosperar. Ló começa a ficar muito próspero. Agora os pastores de Ló, os pastores de ovelhas do rebanho, com os pastores de Abraão, seu tio, tem problema. Eles começam a brigar, não, o capim mais verde é meu. O pasto mais verdejante é meu. Porque família é assim, irmão. Família está junto, mas por mais que a gente ama, mas na hora você quer ver quem é família, é quando vai fazer a divisão, né, Paulinho? Que vai ter a divisão de bens, Paulinho como advogado, sabe muito bem disso aí. Como é que chama lá? A partilha dos bens. Que vai fazer lá o inventário. Você vai ver quem é família. Família mostra as garras. É a sua irmãzinha que você tanto ama, né? É o seu irmãozinho tanto que você tanto ama, né? Mas na hora de fazer o inventário, mostra as garras desse tamanho assim, ó. Se puder tomar tudo que você tem, toma tudo. Deixa você sem nada. Então, meu irmão, a sua família é aquele que serve o Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui está a tua mãe e teus irmãos. Eles estão te chamando, estão questionando. O senhor não para de ficar no meio dos crentes. O senhor não vai mais em casa, não vai visitar mais eles. Só fica na igreja, só fica no meio dos pregadores, aí no meio do povo. Você não vai visitar mais eles, é sua mãe e seu irmão. Ele olhou e falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Deus às vezes coloca pessoas no nosso caminho que não são irmãos de sangue, não são familiares de sangue, mas são irmãos maravilhosos em Cristo Jesus, que nos é companhia nos momentos difíceis. Então esse rapaz tem problema. Abraão chama assim, filho, vem cá, eu não quero ter prejuízo. Que homem, irmão, vou falar com você uma coisa. Todos os homens que Deus abençoou e prosperou eram um homem desprendido de avareza. É uma das coisas mais difíceis para nós é sair fora da avareza, do desejo do dinheiro, de querer dinheiro. Abraão chama Ló e fala para Ló assim, Ló, está tendo problema entre nós dois. O nosso rebanho, os pastores estão brigando. Escolhe a direita e eu vou para a esquerda. Escolhe a esquerda e eu vou para a direita. Irmãos, Abraão podia ter olhado para as campinas do Jordão com um capim verde. Deus seria com Abraão onde Abraão fosse. Onde pisasse os pés, Deus seria com Abraão lá. Mas Abraão confiou em Deus. Pode deixar ele escolher o capim. Porque eu não estou atrás de bens. Eu tenho a bênção comigo. Abraão não estava preso pelos bens dessa vida. Mas Abraão tinha o dono da bênção com ele. Toda vez que tentavam dar prejuízo a Abraão, não conseguia. Tentava roubar de Abraão alguma coisa, ninguém conseguia, porque Abraão tinha o dono da bênção. Ló falou assim, dessa vez meu tio caiu do cavalo. Dessa vez o tio deu uma nota. O tio deixou escolher. Irmão, quem é fazendeiro aqui, quem conhece de terra, sabe muito bem do que eu estou falando. Uma terra no meio de uma terra alta, com água, sem água, é complicado. Mas você imagina as campinas do Jordão, um lugar irrigado numa região de Israel que é carente de água. Uma margem do rio, com capim colonhão de um lado e capim colonhão do outro. Com capim verde, um lugar que para criador de ovelhas era um lugar propício. Terra produtiva para terra infértil. Ele falou, tio, dessa vez dançou. Eu agora vou escolher essa terra aqui. Ô tio, já que o negócio é assim, eu vou ficar com as campinas do Jordão. Quem não tem Deus faz negócio olhando para as campinas do Jordão. Quem não tem Deus trabalha olhando para as campinas do Jordão. Quem não tem Deus vive de olho na campina do Jordão, que é os prazeres desse mundo e as ofertas que o mundo dá. Agora quem serve ao Senhor, olha para Cristo. Os olhos estão postos no Senhor e de Deus vem a providência. Não erra, Abraão não erra. Então, tio, eu quero as campinas. Pode pegar a terra produtiva, pode pegar a terra boa. Vai com Deus. Abraão, parece que eu vejo ele descendo e Abraão subindo. Toda vez que você é engodado pelos seus olhos, as campinas do Jordão apontam para um lugar baixo, pastor. Um lugar cada dia mais baixo, mais longe de Deus. Mas os carvalhais de Manre apontam para um lugar alto, mais próximo do Senhor. Parece que eu vejo o menino descendo para as margens do rio, e eu vejo Abraão subindo um caminho de pedra, um caminho difícil.
E depois que Ló se repara dele, que ele deixa Ló seguir o seu caminho, o Senhor aparece para Abraão e diz: Abraão, não temas, porque tudo isso é seu. Eu estou contigo e eu vou te abençoar. Não fica preocupado não, você não errou na escolha não. Quem te garante a vitória sou eu. Eu já vi tantas pessoas que alguém tentou prejudicá-los, que alguém tentou passar ele para trás, e ele não conseguiu ser passado para trás. Eu me lembro do primeiro carrinho que eu fui comprar na minha vida. Primeiro carrinho, já abro um leque aqui, já vou concluir com vocês. Primeiro carrinho que eu fui comprar. Cheguei na agência para comprar um carro, devia ter uns 100 carros na agência. Uns 100 carros para mais. Uma agência grande lá na Tereza Cristina, em Belo Horizonte. Uns 100 carros. Eu comecei a andar para lá, para cá, e olhando, carros, todo jeito, você imaginar. E lá no fundo tinha um carrinho, que eu não esqueço daquele carrinho, um Fiat Uno Fire, 1.0. Estava lá no cantinho assim da parede, com 3, 4 filas de carro na frente dele. Eu estou andando, o Senhor falou assim: esse é o carrinho para você fazer a obra. Esse é o carrinho para você, um Uno Fire. Eu nem sabia o que era motor Fire, o que era motor AP. O primeiro carrinho que eu fui comprar. Eu vi um Fiat Uninho lá, não sabia o que era carro completo. Me perguntava assim: é completo seu carro? Eu falei: tem 4 pneus. É completo. Tem tudo. Não tem direção? Tem, mano. Tem volante, tem direção. Mas ele perguntava se era hidráulica, se era elétrica, esse negócio. Mas eu não sabia nada disso. Olhei para o carrinho lá no cantinho, o senhor falou assim: eis ali o seu carrinho. Aí fui para o rapaz e falei: quanto que é aquele carrinho lá? Quanto que é? Vamos negociar. Começamos a negociar no Fiat Uno. E começamos: você vai chamar seu mecânico para olhar? Eu falei: não, meu mecânico já olhou. Ele falou: mas já olhou? Eu falei: já. Ele olhou assim: mas você não sabe que eu sou obreiro da igreja? Quem olhou foi o Senhor para mim. Esse carro. Você não quer que tire ele para fora, não, para a gente dar uma volta? Eu falei: não precisa não, deixa ele quietinho aí. No terceiro lugar, lá no fundo, lá. Negociamos, fomos caindo o preço, até como bom mineiro, chorei até não poder mais. Consegui eliminar o que eu podia eliminar. Falei: não, essas taxas estão altas. Vou ser financiado ainda, vou dar uma entradazinha, financiar esse negócio. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Acho que o rapaz pegou e falou: não vou ajudar esse pastor. Ajudou o que pôde ajudar. Terminou, falei: pode tirar os carros da frente, agora eu vou embora. Entrei naquele carrinho, foi o carrinho que eu fui mais feliz na minha vida. Não me deu uma dor de cabeça. Foi abençoado com aquele carrinho. Fiz a obra de Deus para todo lugar, vendi ele com 300 mil quilômetros rodados. Tudo em paz, o Senhor falou comigo que podia fazer o negócio, que Ele ia garantir. Eu escolhi o carrinho. Quando eu acabei de fazer o negócio, que eu estou saindo da agência, nunca detalhe, para você já volto para a palavra, chegou outro vendedor, falou: você comprou esse carro? Eu falei: comprei, acabei de comprar. Ele falou: rapaz, mas você fez um negócio bom, esse carro era do meu irmão, particular do meu irmão. Ele colocou na agência aqui. Esse carro, nós tivemos, ele teve um probleminha no motor, e nós fizemos o motor dele de baixo em cima. Está novinho o motor, você está indo embora com um carrinho afiado. Vendi com 300 mil quilômetros sem fazer o motor. Deus faz a obra ou não faz? Então, se você confiar em Deus, Ele guia seus passos. Ele guia seus caminhos. E Ele norteia a sua vida. Abraão seguiu o seu caminho, Deus abençoou. De repente, Abraão recebe um aviso. Porque quem está em cima recebe a visita de Deus no alto do monte. Abraão estava em cima, a cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade que margeia o Jordão, é baixa, pastor. E quem está em cima recebe a visita dos anjos. Os anjos chegaram lá para falar com Abraão, lá em cima. E Abraão, a figura ali do próprio Cristo, aquele anjo, começa a conversar com Abraão e manda 2 anjos ir na frente para dar uma averiguada em Sodoma e Gomorra. E fica a figura do próprio Senhor Jesus ali, na forma de um anjo, mas era o próprio Jesus, na forma de um anjo, e começa a conversar com Abraão, e o Senhor Jesus não aguentou esconder de Abraão, falou assim: eu não posso esconder de Abraão, visto que ele vai ser maravilhoso, que ele vai ser, a família dele vai ser ordenada, e ele vai ser uma bênção, eu não posso esconder. Vem aqui, Abraão, dá uma olhadinha aqui lá embaixo. Abraão começa a olhar a fazenda de Ló, capim, olha, ovelha, vaca Nelore, imagina aquele rebanho rico de Ló, curral bom, e tudo bonito.
E aí ele dá uma olhadinha e falou, tá vendo aquilo ali? Eu desci para botar fogo naquilo tudo. Eu vou queimar aquilo ali tudo. Vou botar fogo em tudo aquilo ali. Eu vou acabar com tudo. Lá, Ló dá uma olhadinha assim e fala, ô meu senhor, mas eu tenho um sobrinho lá, claro que ele vai interceder pelo justo. Ele cria que o seu sobrinho era justo. E ele começa a falar, Senhor, mas se tiver algum justo lá, se tiver, ele vai começar a orar. Ele começa a interceder pelo seu sobrinho Ló. Aquela conversa toda que Abraão teve com Jesus ali, que era a figura de um anjo, era preocupado com Ló, seu sobrinho, e com a sua família. Quantas conversas você tem com Deus preocupado com a sua família? Isso aqui é tremendo demais. Uri alabai. Parece que eu vejo o pastor Dorizon e irmã Maria de madrugada levantar, né, irmã Maria? Vamos orar, Maria, vamos orar, vamos orar. Vamos apresentar o Jefferson na mão de Deus. Vamos apresentar nossos filhos. Vamos apresentar nossos netos. É mais ou menos um Abraão, vendo que o perigo está aí, as rodovias estão cheia de perigo, que as boates estão lotadas, que as escolas estão lotadas de pecado, promiscuidade, cheia de vaidade, de mundanismo. O filho está na rua, quem sabe bebendo, a mãe não sabe como é que vai chegar em casa com carro, bêbado, mas a mãe está que nem Abraão, lá na torre da vigilância, em oração, dizendo, guarda meu filho, guarda minha casa, liberta a minha família, dá livramento para a minha casa. É assim ou não é? Deus vai livrar. Mas aqui, antes de acontecer isso que eu estava mencionando, aconteceu o quê? Que veio os inimigos lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Antes de vir a destruição, veio os inimigos. Como família dá dor de cabeça, né? Família nos faz chorar. Familiares nos faz chorar. Chegaram uma guerra que teve lá, levaram Ló, a família e os bens, todo o que tinha. Porque, irmãos, os bens sem Deus, num lugar que não está na presença de Deus, eles são vulneráveis. Não tem garantia nenhuma de bens garantir para você alguma coisa. Acaba tudo. Os bens seu, a riqueza, tem que estar depositada nos pés do Senhor Jesus. Tudo foi levado, tudo foi levado. A notícia chega para Abraão, ó, seu sobrinho foi levado com a riqueza, com a família. Abraão podia dizer assim, não, mas o problema é dele. Ele que escolheu as campinas do Jordão, a escolha é dele, eu avisei, eu ensinei, ele escolheu, agora o problema é dele. Tem muitos pais que fazem isso. Meu filho não quer servir a Deus, o problema é dele. A minha filha não quer, problema é dela. Não, é problema dela e problema seu também. Porque ele é seu filho, ela é sua filha. E você tem o dever, no mínimo, de orar por essa pessoa. Você tem, no mínimo, o dever de jejuar por essa pessoa. Ah, você está achando que você não tem obrigação, não? Você lança a semente na terra e acha que é só assim? Você lança a semente, você carrega o filho 9 meses na barriga, põe leitinho na boquinha dele, põe o seio para ele mamar, e depois você acha que encerrou a obrigação? Você acha que é só comprar leite não e botar dentro de casa? Não, a sua obrigação é orar por ele e lutar pela sua casa, lutar pela sua família, mesmo que ele esteja perdido, no vale da sombra da morte, você tem obrigação com os seus. Não dá para você ficar de mal, não. Não dá para você ficar sem falar, não. Não dá para você deixar assim, não. Foi para lá, se vira. Não pode, você tem obrigação. Pastor, mas tem 50 anos, não importa. A minha mãe vai para a igreja até hoje, levando uma fotinha minha na mão. Até hoje, eu estou aqui, vou fazer agora dia 28, 44 anos. E ela vai com uma fotinha minha, termina de lá e pede os irmãos, ora por esses irmãos aqui. Ninguém nem sabe quem é, mas ela tem responsabilidade. Na madrugada está orando por mim. E nas minhas orações, é impossível esquecer da minha prole também, das minhas filhas, da minha família, porque nós temos obrigação. Então Abraão diz assim, eu vou lutar pelo meu irmão. Eu vou lutar pelo meu sobrinho Ló. A Bíblia diz, meus amados, que Abraão se arma. O que é isso, meus irmãos? Se arma. Abraão se prepara. Não dá para ir para a guerra desarmado. Não dá para você lutar pelos seus desarmado. Quando ele arma, e ele chama os seus servos nascidos em casa. Fala de quê? Servos de confiança. Tem luta que você não vai vencer sozinho, não.
Deus vai preparar para você servos nascidos em casa. O que é isso? Tem luta que você vai precisar comunicar com os santos nas suas necessidades. Vai ter que procurar, pastor Jefferson, vem cá, me ajuda em oração nessa causa. Pastor Osmar, me põe nessa causa aqui, põe meu filho na oração. Irmã fulana, põe fulano na oração, me ajuda em oração. E você vai armar. O que é isso? Você vai orar pela madrugada, você vai jejuar, consagrar a tua vida para você orar e tentar salvar o seu sobrinho das garras do inimigo. Tremendo isso aqui, meu irmão. Abraão, eu li com vocês aqui. Abraão chama os seus servos nascidos em casa, 300 homens nascidos em casa, arma eles, entra em oração, faz um voto a Deus. Olha aqui. Abraão, quando vai sair para a guerra, para lutar, para tentar salvar o seu sobrinho, no verso 23, capítulo 14, no 23, diz assim, verso 22 do capítulo 14. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci a Abraão. Abraão, mais uma vez, dá um exemplo aqui, que não era um homem mesquinho, preso em dinheiro. Irmão, você vai para uma guerra, olha para cá. Quando um rei vencia uma guerra, ele voltava com grande despojo. Ele voltava com ouro, com prata. E Abraão já era um homem rico. Ele voltaria com grande despojo e com muita riqueza. Mas quando Abraão vai lutar pela alma de Ló, para salvar Ló, ele levanta a mão e diz assim: Senhor, eu estou indo para essa batalha. Eu estou indo para essa guerra. Eu não estou atrás do ouro de Sodoma. Eu não estou indo atrás da riqueza de Sodoma. Eu levanto a minha mão para o Senhor, que não pego nem um fio de cabelo, nem uma sandália. Não quero nada. Eu quero apenas que o Senhor salva meu sobrinho. Você consegue entender o que é um homem de verdade? Isso aqui é muito forte, meu irmão. É alguém que está disposto a lutar por alguém desprovido de qualquer interesse. É você orar por alguém desprovido de ganhar presente. Você não está atrás de presente. Você não está atrás disso, não. Você não está trocando a oração. Você não está buscando por causa de coisas dessa vida. Você ora porque você ama aquela pessoa. E está lutando pela salvação daquela vida. Deus, quando viu aquilo, falou: Abraão, vá em paz, porque você vai libertar todos aquele povo. Abraão foi para a peleja e voltou trazendo os reis de Sodoma, a riqueza, o despojo, trazendo todo mundo, trazendo são e salvo, porque Deus deu força para Abraão pelejar. O que você está dizendo com isso, pastor? Que Deus vai te dar força se você não desistir dos seus. Quem está aqui disposto a lutar pela sua casa, a lutar pela sua família, a lutar pelos seus familiares, a pagar um preço e dizendo: eu não vou deixar para trás. Como é que a gente não acorda de madrugada para orar? Como é que a gente não vem para a igreja? Irmão, eu vou dizer assim, irmão, eu vou falar uma verdade com vocês aqui, dura de falar. Um homem de idade, uma mulher de idade, que fica em casa, em cima da cama, vendo novela e que não ora pelos seus, você é uma irresponsável, uma preguiçosa. Você que, irmão, tem toda a saúde, que você podia orar pelo seu casamento, orar pela sua família, e você não vem orar pelos seus, você é um preguiçoso. Fica achando que Deus vai te abençoar. Não, você tem que vir para a igreja, botar o joelho no chão, orar pelos teus filhos. Dar conselho, às vezes não adianta não. Às vezes ele não quer o conselho não. Às vezes ele quer, o filho precisa de oração. Oração e jejum. E aí você vai salvar a tua família das garras do diabo. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que tem pessoas entre nós aqui que tem alguém da sua família. Ai, Jesus. O Senhor já me revela essa pessoa. O Senhor me revela essa pessoa. E daqui a pouquinho eu vou te chamar. Que se você não tivesse buscando a Deus, a sepultura já estava aberta na sua casa. Você está entendendo o que eu estou falando com vocês aqui? Você precisa pagar o preço pela sua família. Orar pela sua casa.
Às vezes é preciso abrir mão de tudo. Abraão deixou a possessão de lado, a riqueza, e Abraão se armou para ir para a luta para salvar a família. Família nos dá dor de cabeça, eu volto a insistir. Mas nem por isso nós podemos desistir da nossa família. Quem está disposto aqui hoje a buscar a Deus pela sua família? Eu morava em Caratinga e eu me lembro de um irmão que chegou na igreja, um jovem. A mãe dele era obreira da igreja. Quando ele era criança, ela desviou. Ela desviou. E ele foi casar dentro do terreiro de Umbanda. Casou lá na Macumba. E quando ele voltou para a igreja, ele me falou assim, ele lembrava dos corinhos que ele cantava quando era pequeno, mas desviou e foi para o mundo de tudo perdido. E falou, por que a mãe não ficou na igreja, pelo menos por amor a nós? Talvez a minha irmã não teria casado com um traficante. A outra irmã não estaria com um casamento destruído. Eu não estaria com a minha vida destruída, porque se a minha mãe tivesse perseverado na casa do Senhor. Talvez você terá muita conta para prestar diante de Deus, porque você não perseverou na igreja. Você lá abriu mão da casa de Deus. Você não lutou pela sua casa, não lutou pela sua família. Deus te convida nessa tarde. Luta pelos seus. Paga o preço pela sua casa. Paga o preço pela sua família. Se você não tem amor próprio, paga o preço por amor a alguém. Está achando que a vida é só deitar, dormir e comer? Só deitar, comida e dormir, celular e zap, e viver a vida? Talvez muitas mães que os filhos já não estão vivos. Porque se às vezes partiu e você fez a sua obrigação, diante de Deus, no último dia, a sua conta está limpa. Porque você pregou, você ensinou, você levou para a igreja, você deu testemunho de cristão. Que Deus te abençoe nessa tarde e que essa palavra fique no seu coração. Palmas são louvores ao Senhor Jesus. Às vezes você vai dizer assim, pastor Jefferson, não é essa palavra que eu queria ouvir. Amém. Eu não tenho compromisso com o que você quer ouvir. Mas eu tenho um compromisso para passar para você o que Deus nos entregou. Talvez o filho está casado, marmanjão, a mãe fala, não, está casado, o problema é dele, não tem nada a ver com a vida dele mais não. Que não tem o quê, meu irmão? Eu me lembro da minha avó, que tinha um tio meu, que fumava, bebia. Aí um dia ela desgostou, essa tadinha. Olhou e falou assim, eu não vou mais orar por fulano e tal, não. Ela pensou, não vou mais orar por ele, já cansei de orar, ele não muda. Não para de beber, não para de fumar, ele não quer nada. Naquela noite Deus usou o servo de Deus e falou assim, Dona Maria, eu vejo um grande abismo para esse filho teu que você falou que não ia orar mais. Se você não orar por ele, um grande abismo vai sucumbir àquela vida. Que Deus nos ajude nessa tarde, meus amados. Nós temos a obrigação de orar e buscar e lutar pela nossa casa. Palmas são louvores a Deus.